Então eu bow your heads. quero convidar você para fechar os seus olhos e abaixar sua cabeça. Let's pray. Father, Pai, thank you obrigado for your presence here. pela sua presença aqui. Just continue to minister to our hearts, Continue ministrando em nossos corações, bringing transformation trazendo transformação of mind and heart. de mente e coração. We want to please you. Nós queremos te agradar, We want to grow, nós queremos crescer and we want to be closer to you. e nós queremos estar próximo de ti. So speak to us. Então fale conosco, In the name of Jesus. em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. So, the title of this message is Fearless. Então, o título da mensagem é Corajoso. Do you consider yourself a brave person, a courageous person? Você considera você uma pessoa corajosa? What are your fears? Quais são os seus medos? You have many? Você tem muitos? There is a verse. Is that yours? Você me empresta um pouquinho? There is a verse in Isaiah chapter 12, verse 2, Tem um versículo em Isaías, capítulo 12, versículo 2, that says, "Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord himself is my strength and my defense. He has become my salvation." Isaías 12, 2. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. I've been talking about walking with God. Eu tenho falado sobre caminhar com Deus. Do you think it's possible to walk with God and still be a slave of fear? Você acha que é possível caminhar com Deus e ainda assim ser um escravo do medo? It doesn't sound right. Não soa normal. So, living under fear is not something that God has planned for you and for me. Então, viver no medo não é o plano de Deus para você e para mim. So, be afraid all the time is a bad sign. Estar com medo o tempo todo é um sinal muito ruim. So, I don't know if you ever have this experience, Não sei se você já teve essa experiência, but usually when we were kids mas quando nós somos crianças and we had our father with us or our parents, e quando a gente estava com o nosso pai, nossos pais, we used not to be afraid of anything nós não tínhamos medo de nada, unless we are by ourselves. até a gente ficar sozinho. But when our parents were with us, we are not really afraid. Mas quando nossos pais estavam conosco, a gente não tinha medo. So, the presence of them make us feel confident. Então, a presença dos nossos pais nos deixava estar confidentes. Let me ask you this question. When you're a little kid, what were your fears? Então, deixa eu te fazer essa pergunta. Quando você era uma criança, qual era o seu maior medo? Anybody? The darkness. Escuro. Monster under your bed. Um monstro embaixo da cama. Anything else? Now, if your parents were with you, were you scared of the darkness? Se seu pai estivesse com você, você teria medo do escuro? No, right? What about you, Gabi? Were you afraid of the monster under your bed if your parents were with you? Yeah, that's exactly how it works. É Like assim que funciona. almost every day I experience this. E quase todos os dias eu experimento disso. Sophie recently learning how to use the potty. Sophie, recentemente, está usando um banheiro agora. And sometimes during the night she say, "Daddy, I want to go potty." E algumas vezes, durante a noite, ela diz, pai, eu quero ir no banheiro. And we tell her, "Go." E a gente fala, vai. And she says, "I'm afraid, I'm scared." E ela diz, eu tô com medo. And I say, "Sophie, there is nothing to be scared there. E eu falo, Sophie, não tem nada para ter medo. Turn on the light and go." Liga a luz e vai. And she always say, "Come with me, Daddy." E ela fala, vem comigo, papai. If I go with her, Se eu for com ela, she's fine. ela tá bem. She's not scared of anything. Ela não vai ter medo de nada. But if she's by herself, Mas se ela vai sozinha, she gets a little scared. ela fica um pouco com medo. And it's about everything. E isso é sobre tudo, That's funny. que é engraçado. You know,
one of those days I was mowing the yard, E um desses dias eu estava cortando a grama. and you know how noiseful is a mower. E você sabe que barulhento que é a máquina de cortar grama. So when she heard the mower, she freaked out. Então, quando ela ouviu a máquina de cortar grama, ela ficou com medo. So I left the mower and I went there to talk to her. E eu deixei a máquina e fui conversar com ela. She wanted to see the mower, E ela queria ver a máquina, even if she was scared. mesmo que ela estava com medo. So she held my hand, Então, ela segurou na minha mão. and she wanted to come with me near to the mower. E ela queria ir comigo até a máquina. So basically, the way she was feeling was like, okay, I'm afraid of this, but if I am with you, I'm safe. Então, basicamente, o que ela estava dizendo é: eu tenho medo da máquina, mas se eu estou com meu pai, eu estou ok. The same thing works with God. E a mesma coisa funciona com Deus. Fear all the time O medo, em todo o tempo, is a bad sign é um sinal ruim, because it means I'm not walking as closer as I should to God. porque isso significa que eu não estou caminhando com Deus o mais próximo que eu deveria. As closer to God I walk, Então, quanto mais próximo eu caminho com Deus, more I can overcome fear. mais eu posso vencer o meu medo. And it's every kind of fear. E é todo tipo de medo. Do you think only kids has fear? Você acha que só crianças têm medo? No. We all struggle with fear. Não, todos nós temos medo, Just the fear is different. mas o medo é diferente. Kids, they used to be scared of the darkness, Crianças normalmente têm medo do escuro, of the monsters or whatever. de monstros, But adults, mas nós adultos, how many times we get scared of poverty? Poverty? Pobreza? Poverty. Okay, that was close. nós adultos, quantas vezes nós não temos medo da pobreza? How many times we get scared of not having enough money? Quanto tempo a gente tem medo de não ter dinheiro suficiente? Many times are not afraid of not being successful? Quantas vezes você tem medo porque você não está sendo bem-sucedido? Scared of being lonely, Medo de ficar sozinho, of not having anybody. de não ter ninguém. Adults also struggle with fear. Os adultos também têm medo. All of us. And it's just different what kind of fear. Todos nós temos. É só diferente os tipos de medo. But that's why we have to remember about the sacrifice of Jesus. E é por isso que nós temos que lembrar do sacrifício de Jesus. Jesus paid a high price so we could have access to God. Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. So we could have a relationship with God. E para ter um relacionamento com Deus. We could be closer to Him. Para que nós pudéssemos ficar próximos dele. So if you're closer to God, Então, se você estiver próximo de Deus, fear has no power over you. o medo não terá poder sobre você. So sometimes you have a fear, Então, algumas vezes você vai ter um medo and you feel like, oh, the solution for this fear is this. e você vai falar: a solução para esse medo é isso. So let's go, for example, on the money part. Então, vamos no exemplo do dinheiro. If I'm afraid of missing money, Se eu estou com medo de ter falta de dinheiro, sometimes I feel like, oh, then I need more money so I can feel safe. então algumas vezes eu penso: nossa, eu preciso de mais dinheiro para que eu me sinta seguro. And then you get more money, E aí você pega mais dinheiro and you still don't feel safe. e você continua não se sentindo seguro. You still feel like, I need a little bit more. Você sente: nossa, eu preciso um pouco mais. And even if you get this extra money, you still don't feel safe. E mesmo que você pegue esse extra, você ainda não vai se sentir seguro. You still feel like, I need a little bit more. Vai continuar sentindo: eu preciso de um pouco mais. It will never cast out fear. E isso nunca vai Expulsar o medo. expulsar o seu medo. The same thing works with people. If I'm afraid of being alone, E a mesma coisa funciona com pessoas. Se eu estiver com medo de ficar sozinho, usually it leads to manipulation. normalmente isso vai levar à manipulação. Because fear leads to manipulation. Porque o medo leva à manipulação. So manipulation will never make you feel safe. E a manipulação nunca vai fazer com que você se sinta seguro. The only thing that can truly set you free from fear A única coisa que pode te livrar do medo is getting closer to God. é estar próximo de Deus. So the solution is not more money.
it's not more people, it's not more anything, it's more of God. Então a solução não é mais dinheiro, não é mais pessoas, não é nada. É somente estar mais próximo de Deus. So if Jesus paid the price, you have access to God. Jesus pagou o preço, então você tem acesso a Deus. If you have access to God, use the access. Se você tem acesso a Deus, use esse acesso. Get closer to Him. Estar mais próximo dele. And it will make you fearless. E isso vai deixar com que você seja não ter medo, ser uma pessoa sem medo. Do you want to be fearless? Você quer ser essa pessoa sem medo? Do you? I'm even wearing a shirt with the name Fearless. Do you want to? Let's look to the Bible. Let's remind ourselves of some stories. Então vamos à Bíblia e lembrar nós mesmos de algumas histórias. I'm going to just remember one to not make it too long. Remember David? Lembra Davi? David faced the giant, Goliath. Davi, ele enfrentou o Golias, o gigante. Was David a slave of fear or he was courageous, fearless? Você acha que Davi ele era um escravo do medo ou ele era um soldado corajoso? He was fearless, right? Ele era corajoso. Why? Por quê? Do you think it's because he was big and strong? Você acha que é porque ele era forte e He was. Do you think it was because he had all the arm and the sword that was like the instruments that he had? Você acha que era por causa dos instrumentos de guerra que ele tinha? No. Não. Why he was so fearless? Por que ele era corajoso? Because he knew the Lord. Porque ele conhecia Deus. So when he came to face the giant, Então quando ele foi enfrentar o gigante, what was his words? qual foi as suas palavras? I come to face you in the name of the Lord of the Lords. Ele disse: eu venho enfrentar você no nome do Senhor dos senhores. You don't dare to mock my people. Você não ouse matar o Zomba. zombar do meu povo, Because I'm here in the name of the Lord. porque eu estou aqui no nome do Senhor. Man, as more you know the Lord, more fearless you become. Então, quanto mais você conhece o Senhor, mais corajoso você se torna. As closer you are to Him, more bold you become. Quanto mais perto você estiver dele, mais corajoso e ousado você se torna. That's what we need. So I want to explain some of the main fears that we used to have Então, eu quero explicar uma dos maiores medos que nós temos and how to overcome those e fears como enfrentar esses medos through Jesus. através de Jesus. The number one, Princípio número 1. overcome the fear of poverty. Vença o medo da pobreza. Overcome the fear of poverty. Vença o medo da pobreza. Psalm chapter 23, it says, "The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul." Salmos 23, do 1 ao 4. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Amen, right? Is that very famous verse? É um versículo muito famoso. Lord is my shepherd. O Senhor é o meu pastor, I won't lack nothing. e de nada terei falta. I will lack nothing. De nada terei falta. Repeat this with me. I will lack nothing. De nada terei falta. But there is a condition on that. Tem uma condição nisso. The Lord is my shepherd. O Senhor é o meu pastor. What means as more as I know Him, O que significa que quanto mais eu sei sobre Ele, conheço Ele, more I can trust Him. mais eu posso confiar nele. And I don't have to be afraid. E eu não preciso ter medo. Make sense? Faz sentido? So, look at this. As more time you spend with a person,
Então, quanto mais tempo você passa com uma pessoa, as more you talk with that person, quanto mais você conversa com aquela pessoa, more you're going to know about that person, right? mais você vai conhecê-la. So if you walk with God, Então, se você caminhar com Deus, as more you talk with Him, e quanto mais você conversar com Ele, more you're going to know His nature. mais você vai conhecer a natureza dele. What means who He truly O que is. significa quem ele verdadeiramente é. Because usually we have our own idea of God, Porque normalmente nós temos a nossa própria ideia de Deus, and there is who God truly is. mas tem quem Deus verdadeiramente é. You should reject your own idea, the God you made up in your mind, Então você deveria rejeitar a sua própria ideia, o Deus que você criou na sua mente, and having the desire to truly know Him. e ter o desejo de verdadeiramente conhecê-lo. But when you truly know God, E quando você verdadeiramente o conhece, there is two things that's very clear about God. tem duas coisas muito claras sobre Deus. He is good Ele é bom and He is powerful. e ele é poderoso. That's clear. E isso é muito claro. He is good and He is powerful. Ele é bom e poderoso. But what is that related to overcome the fear of poverty? Mas o que isso está relacionado em vencer o medo da pobreza? When I know that God is good and powerful, Quando eu sei que Deus é bom e poderoso, I will know that He want and He can provide to me. eu vou saber que Ele quer e que Ele pode prover para mim. Make sense? Faz sentido? He wants to provide to you. Ele quer prover para você. He wants to take care of you. Ele quer cuidar de você. And He can do it E Ele pode fazer isso. because He's powerful enough. Porque Ele é poderoso o suficiente. The Bible makes very clear. E a Bíblia deixa isso muito claro. He's the owner of gold and silver. Ele é o dono do ouro e da prata. He created this whole world. Ele criou o mundo. Everything belongs to Him. Tudo pertence a Ele. How can I be afraid of lacking something? E como eu posso ter medo de sentir falta de coisas? The Bible also says, E a Bíblia também diz: look to the birds. olhe para os pássaros. Do you think they're going to die in hunger? Você acha que eles vão morrer de fome? No, because I take care of them. Não, eu cuido deles. Look to the flowers. Olhe para as flores. How beautiful they are. Olha que lindas elas são. And they don't even have to buy clothes. E eles não precisam nem comprar roupas. I make them beautiful. Eu fiz eles ser bonitos. I take care of them. Eu cuido deles. Now imagine you, Agora imagine você, who are my children. que são meus filhos. I'm going to take care of you. Eu vou cuidar de você. You don't have to be afraid. Você não precisa ter medo. Because if you learn how to trust me, Porque se você aprende a confiar em mim, you will lack nothing. você não vai sentir falta de nada. Nothing. Nada. But the point is, the Lord has to be my shepherd. Mas o ponto é, o Senhor precisa ser o meu pastor. But for the Lord to be my shepherd, Mas para o Senhor ser o meu pastor, I have to decide to be a sheep. eu preciso decidir ser uma ovelha. Sometimes I want God provisions without God's leadership. Então, algumas vezes eu quero a provisão de Deus sem a liderança de Deus. I'm going to repeat this. A huge mistake we make. Então, eu vou repetir, um grande erro que nós cometemos. We want God's provision, but we don't want God's leadership. Nós queremos a provisão de Deus, mas não queremos a liderança dele. It's like, God, I want you to bless me, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, but I don't want to obey you. mas não quero te obedecer. This is a huge mistake. E isso é um grande erro. If I want to be very bold on the financial area, Então, se eu quero ser muito ousado na área financeira, to do not be afraid of poverty, de não ter medo da pobreza, I have to learn to live like a sheep. eu preciso aprender a viver como uma ovelha. Do you know how a sheep lives? Sabe como uma ovelha vive? Whenever the shepherd says, go right, Quando, they have to go right. quando o seu pastor diz vá para a direita, eles vão para a direita. When the shepherd say, go to the left, they have to go to the left. Quando o pastor diz vá para a esquerda, eles precisam ir para a esquerda. If they go in a direction different from the direction that the shepherd is guiding, Se eles forem numa direção contrária do que o pastor está dirigindo, what's going to happen? o que vai acontecer?
They're going to suffer. Eles vão sofrer. They're going to be vulnerable. Eles vão estar vulneráveis. They're going to have to try to survive on their own. Eles vão tentar sobreviver com a força do braço. How many times are you trying to survive on your own? Quantas vezes você está tentando sobreviver na força do seu braço? Fighting the battles on your own. Lutando as batalhas com a força do braço. Trying to provide to your own. Tentando prover para si mesmo com a força do braço. Trying to do everything on your own. Tentando fazer tudo. Sometimes you feel like, I can. Algumas vezes você pensa, eu posso. But at the end, do you know how you feel? Mas no final, sabe como você se sente? Exhausted. Cansado. Hopeless. Sem esperança. You get to a point that you look like, doesn't matter how much hard I work. Você chega num ponto de, não importa o quanto eu trabalhe. It still feels like I'm not prospering as I wanted. Ainda sinto que eu não estou próspero como eu queria. Doesn't matter how hard I work. Não importa o quanto eu trabalho. I still feel like I'm missing something. Eu sinto que algo está faltando. With God, you can rest in Him. Com Deus você pode descansar nele. You're going to be able to be like, I do my part, and then I can rest. Você vai sentir, eu vou fazer a minha parte e depois descansar. I don't have to control everything. Eu não preciso controlar tudo. I don't have to do everything. Eu não preciso fazer tudo. You know, during the time of Jesus in the Bible, Durante o tempo de Jesus na Bíblia, one of the main ways to provide to the family was agriculture. uma das maiores maneiras de prover para a família era a agricultura. Planting, and then getting the fruits of that. Plantando e semeando. But when you trust God, how that process work? Quando nós confiamos em Deus, como esse processo acontece? I do my part. Eu faço a minha parte. I prepare the soil. Eu preparo a terra. I throw the seeds. Jogo as sementes. I water it. Eu jogo água. I take care of that. Eu cuido. And then I rest. E daí eu descanso. I can just trust God. Eu confio em Deus. I don't have to be all the time there looking to the thing and say, is that going to grow? Não preciso estar lá o tempo todo assim. Está crescendo, vai crescer. Come on, let me do something else. Deixa eu fazer algo mais. Sometimes you're doing more than you should because you're not being able to trust God. Como às vezes você está fazendo mais do que você deveria porque você não está conseguindo confiar em Deus. And usually that happens when you don't know God much. E normalmente isso acontece quando você não conhece muito a Ele. As more you know Him, more you know how a good Father He is. Porque quanto mais você o conhece, mais você sabe que Ele é um Pai bom. That He will always provide to you. Que Ele vai sempre prover para você. You know, if everything goes wrong in life, Se tudo for dar errado na vida, let's say that the whole world is ending. vamos dizer que o mundo está acabando. Economy is falling apart. A economia está quebrada. Everything is going really bad. Tudo está indo muito mal. Still, if you truly trust God, if you walk with God, you will lack nothing. Mesmo assim, se você caminha com Deus e confia nele verdadeiramente, você não sentirá falta de nada. Because when I walk with God, Porque quando eu caminho com Deus, my provision do not depend of my work. minha provisão não depende do meu trabalho. It depends of my God. Depende do meu Deus. He's the one who takes care of me. Ele é aquele que cuida de mim. And that's when I don't become a slave of my fear of being poor. E é aí que o medo de ser pobre, eu venço o medo de ser pobre. When I see who God truly is. Quando eu vejo Deus, quem Ele verdadeiramente é. But it's a decision that we have to make. Mas isso é uma decisão que eu vou precisar tomar. Choosing to live like a sheep, Escolhendo viver como uma ovelha, like a child. como uma criança. So I want to encourage you to do something right now. Então eu quero encorajar você a fazer algo agora. We're going to pray this verse Nós vamos orar este versículo. because it says, "The Lord is my shepherd. I lack nothing." Porque isso diz: o Senhor é o meu pastor
e de nada terei falta. So close your eyes. Então feche os seus olhos Repeat this prayer with me. e repita essa oração comigo. Lord, Senhor, I decide eu decido to be a sheep. ser uma ovelha. I want to obey you, Eu quero te obedecer, to follow you, te seguir to trust you, e confiar em ti. to depend on you, Depender de ti so I can see para que eu veja your provision, a sua provisão, your love o seu amor in my life na minha vida and my family. e na minha família. Be with me. Fique comigo, In the name of em Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. It's a daily decision to become a sheep, É uma decisão diária ser uma ovelha, so the shepherd can take care of you. para que o pastor possa cuidar de você. There is Psalm chapter 37 verse 25. It says, I was young and now I'm old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Salmos 37, 25. Eu era jovem e hoje sou velho, e ainda assim eu nunca vi o justo abandonado e seus filhos a mendigar o pão. Look, it's easier to see pig flies than to see a righteous man forsaken. É mais fácil ver porcos voando do que os filhos de Deus mendigando pão Abandonados. e abandonados. Because God will always provide for you. Porque Deus sempre vai prover para você. You never lack anything. Você nunca vai sentir falta de nada. Amen? Amém? So, this way you can overcome the fear of poverty. Então, desta forma, você pode vencer o medo da pobreza. Second thing that's really important to overcome. Segundo princípio que é importante a gente vencer. Overcome the fear of rejection. Vença o medo da rejeição. Overcome the fear of rejection. Vencer o medo da rejeição. Psalm chapter 27 verse 10, it says, Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. You know, when you know God, you're going to be able to know that He never give up on you. Quando você conhece a Deus, você vai ter a certeza que Ele nunca vai desistir de você. He doesn't forsake you. Ele não vai desistir, abandonar você. Doesn't matter if everybody around you forsake you. Não importa se todo mundo ao seu redor te abandona. He's still going to be with you. Ele continua com você. When you overcome fear of rejection, Então, quando você vence o medo da rejeição, you stop living for people's opinion você para de viver pela opinião dos outros and you start living for God's opinion. e você começa a viver na opinião de Deus, Whatever God approves. o que Deus aprova. You're not living trying to please people. Você não está vivendo tentando agradar as pessoas. You live to please God. Você vive para agradar a Deus. When you have the fear of rejection, Então, quando você tem o sentimento da rejeição, you reject God. você rejeita Deus. Did you know that? Você sabia disso? As more afraid you are to be rejected by people, Então, quanto mais medo você tem de ser rejeitado pelas pessoas, more you reject God. mais você está rejeitando a Deus. Because you won't be able to please everybody and still please God. Porque você não vai conseguir agradar todo mundo e ainda agradar a Deus. Usually, when you choose to please God, people turn against you. Normalmente, quando você escolhe agradar a Deus, pessoas se viram contra você. Usually, if you decide to truly follow God, Normalmente, se você decide verdadeiramente seguir a Deus, people are going to attack you. pessoas vão atacar você. If you decide to share His word, Se você decide compartilhar a mensagem, people are gonna hate you. pessoas vão odiar você. It's part of life with God. Faz parte da vida com Deus. But God made very clear, Mas Deus deixou muito claro. even if everybody rejects you, Mesmo que todos te rejeitam, I'm with you. eu estou com você. And that's what really matters. E é o que mais importa. And then comes a huge mistake that human beings make. E aí vem um grande erro que o ser humano comete. We spend our whole life sometimes trying to impress people.
Nós passamos a nossa vida inteira tentando impressionar as pessoas. I met some great people Eu conheci grandes pessoas with great talents and gifts, com ótimos talentos e dons, but they invested their whole life trying to prove to others that they are good. mas eles investiram a vida deles inteira tentando provar para as pessoas que eles eram bons. So they did some things that they're right, Eles fizeram coisas que eram certas, but for the wrong reason, mas por razões erradas. because they are doing to impress people, Porque eles fizeram para impressionar to pessoas, prove to others that I'm good enough, para provar para os outros que ele era bom o suficiente, I'm strong enough. que era forte o suficiente. That means you spend your whole life trying to impress people, E isso significa que você passou a sua vida inteira tentando impressionar pessoas, but at the same time, you're just disappointing God. mas ao mesmo tempo você está desapontando a Deus. The Bible says, what is it worth to gain the whole world and lose yourself? A Bíblia diz: o que vale mais, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Do you think it's worth to have a lot of people clapping to you, but God completely disappointed with you? Você acha que é... Como que é o worth mesmo? You know? Você acha que é mais digno ter o mundo inteiro aplaudindo para você, mas você não está agradando a Deus? Sometimes that's what you're pursuing. Algumas vezes é isso que você está conquistando. Sometimes you care so much on what people think, Algumas vezes você se preocupa tanto com o que as pessoas pensam and you rarely think about what God is thinking about you. e você mal pensa no que Deus está pensando de você. What really matters is what God gonna think about you. E o que realmente importa é o que Deus pensa sobre você. So if you're trying to gain people's approval, Então, se você está tentando ganhar a aprovação de pessoas, you're disappointing God. você está desapontando a Deus. But if you are willing to seek God's approval, Mas se você está disposto a buscar a aprovação de Deus, even if everybody rejects you, mesmo que todo mundo te rejeite, it's worth. aí é digno. As more you know God, Quanto mais você conhece a Deus, as more you love Him, quanto mais você o ame, more you know that His opinion is more important than people's opinion. mais você sabe que a opinião dele é mais importante do que a opinião de pessoas. How many of your decisions are you making to please people? Quantas das suas decisões você está tomando para agradar pessoas? How many of your decisions are you taking them for God, to please God? Quantas das suas decisões você está tomando para agradar a Deus? The answer for this question makes a whole difference in your life. A resposta para essa pergunta faz toda a diferença na sua vida. And the answer of this question also reveals if you're living by fear. E a resposta dessa pergunta também revela se você está vivendo embaixo do medo. Don't be afraid of being rejected. Não tenha medo de ser rejeitado. Don't be afraid of people attacking you. Não tenha medo do ataque das pessoas. Because if you do, you're going to not be able to truly follow God. Porque se você tiver medo, você não vai conseguir verdadeiramente seguir a Deus. Do you think Paul would be Paul if he really cared about the opinion of people? Você acha que Paulo seria Paulo se ele se importasse com a opinião das pessoas? The only thing he cared was what God was thinking. A única coisa que ele se preocupava era o que Deus está pensando. I have to do what God told me to do. Eu preciso fazer o que Deus pediu para eu fazer. That's how life is supposed to be. E é assim que a nossa vida deveria ser. So when you're not afraid of being rejected, Então, quando você não tem medo de ser rejeitado, you become so bold. você se torna uma pessoa ousada. You become so fearless. Você se torna uma pessoa corajosa. Sometimes you're living like a coward because you're afraid of people's opinion. Então, algumas vezes você vive como um covarde porque você tem medo da opinião das pessoas. That's not what God has for you. E não é isso que Deus tem para você. God wants you to be very, very brave. Deus quer que você seja corajoso. So you're gonna do what is right, Então, você vai fazer o que é certo, even when everybody says it's wrong. mesmo que todo mundo diz que é errado. Man, if you go to social media today Então, se você for à rede social hoje and post God's standards,
e postar a palavra de Deus, you have no idea how many comments, hateful comments you're going to receive. você não tem ideia dos comentários de ódio você vai receber. A lot. Muitos. Because that's how the world is full today. Porque é o do que as pessoas têm hoje. The whole world is going a completely different direction from this. O mundo inteiro está indo numa direção totalmente diferente da Bíblia. So, you're going to need to be brave Então você vai precisar ser corajoso if you want to please God. se você quer agradar a Deus. So, do you want to overcome the fear of rejection? Então você quer vencer o medo da rejeição? You need to know how accepted you are by God. Você precisa saber o quanto você é aceito por Deus. God accepted you. Deus te aceitou. God loves you. Deus te ama. It's not by what you can produce. Não é sobre o que você faz, It's by who you are. mas quem você é. He created you Ele te criou and He loves you. e Ele te ama. When you feel loved, Então, quando você se sente amado, you don't really care if people are going to reject you você não se importa se pessoas vão te rejeitar. because you feel like I'm already loved. Porque você tem o sentimento, eu sou amado. But if you don't feel loved, Mas se você não se sentir amado, you're going to be all the time trying to be loved, você vai tentar o tempo todo tentar ser amado, trying to be accepted. tentar ser aceito. So it depends of how do you feel toward God. Então depende do seu relacionamento com Deus. Como As você more se sente. loved you feel like, Quanto mais amado você se sente, more like bolder you become mais ousado você se torna. because you feel like, man, his opinion's enough. Porque você sabe que a opinião dele é o suficiente. So even if everybody hate me, Então mesmo que todo mundo me odeie, I'm okay. eu estou bem. 'Cause his opinion is what really matters. Porque a opinião dele é o que importa. At the end, that's what really matters. No final, é o que somente importa. So overcome the fear of rejection. Então vença o medo da rejeição. The third fear that you have to overcome. Terceiro princípio que você precisa vencer. Overcome the fear of suffering or suffer. Vença o medo de sofrer. Overcome the fear of suffering. Vença o medo de sofrer. Is anybody here struggle sometimes, like afraid of the future? Alguém aqui algumas vezes tem medo do futuro? It's like, I don't know if I'm gonna suffer in the future. Eu não sei se eu vou sofrer no futuro. You know, you shouldn't. Você não deveria. Because one thing that we should know, Porque uma coisa que nós devemos saber, God holds the future in His hands. Deus segura o futuro em suas mãos. If I walk with Him, Então, se eu caminho com Ele, my future belongs to Him. o meu futuro pertence a Ele. He's gonna take care of this. Ele vai cuidar de tudo. So when I truly walk with God, Então, quando eu verdadeiramente caminho com Deus, doesn't matter what happen around me, não importa o que aconteça ao meu redor, I'm gonna always end up in the place that God wants me to be. eu vou sempre chegar no lugar que Deus quer que eu esteja. Right? Agree with that? Você concorda com isso? Okay, let me make it a little more clear. Deixa eu deixar ainda mais claro. Joseph, José, his brothers try to stop him os seus irmãos tentaram parar ele from the promise that God had for him. da promessa que Deus tinha para ele. Then jail tried to stop him. Aí a cadeia tentou parar ele Didn't stop. e não parou. You know the long process that he went through. Você sabe o grande processo que ele passou. But at the end, where was Joseph? Mas no final, onde estava José? In the future that God had for him. No futuro que Deus tinha para ele. When you decide to truly walk with God, Então, quando você decide verdadeiramente caminhar com Deus, doesn't matter if people try to stop you. não importa se as pessoas vão tentar te paralisar. Doesn't matter if the circumstances go against you. Não importa se as circunstâncias vão contra você. At the end, No final, God's promises will be fulfilled in your life. as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. So what really matters? Então, o que realmente importa, I have to walk with God. eu preciso caminhar com Deus. I have to be closer to Him. Eu preciso estar perto dele. That's the most important thing that I need. É a coisa mais importante que eu preciso. This way, I won't be
afraid of suffering. E dessa forma eu não vou ter medo de sofrer. Because I know that at the end, everything gonna be alright. Porque eu sei que no final tudo vai ficar bem. Even if it hurts at the end, everything gonna be alright. Mesmo se doa esse processo, no final tudo vai ficar bem. Do you know one thing I learned? E sabe uma coisa que eu aprendi? When I put my faith in God, Quando eu ponho a minha fé em Deus, when I put my heart in Him, quando eu coloco o meu coração nele, if everything is going wrong, se tudo ao meu redor está dando errado, one thing I know, uma coisa eu sei, it's not the end. não é o final. Because everything ends well with God. Porque tudo acaba bem com Deus. My heart just has to be on Him. Meu coração precisa estar nele. When I walk with God, Quando eu caminho com Deus, one thing I find out. uma coisa eu descubro. No suffering in this earth Não há sofrimento nesta terra that's bigger than the glory that I find in Jesus. que seja maior do que a glória que eu encontro em Jesus. His glory is bigger than any suffering that I can face A here. glória dele é maior do que qualquer sofrimento que eu passe aqui. That's why I don't have to be afraid of suffering. E é por isso que eu não preciso ter medo de sofrer. Is it hurting? Ah, está doendo? It's an opportunity to see God's glory be manifested. É a oportunidade de você ver a manifestação da glória de Deus. Man, when I look to the Bible, Quando eu olho para a Bíblia when I see the life of those people who died for e Jesus. vejo a vida daqueles que morreram por Jesus. So, for example, Stephen, Por exemplo, Stephen. man, he was about to die. Ele estava prestes a morrer. People are stoning him. Pessoas estavam jogando pedra neles. He looked up to heaven. Ele olhou para o céu. Heaven was open. O céu estava aberto. He saw the angels. Ele viu os anjos. And he was like, God, forsake them, because E they ele- don't know what they're doing. E ele disse: Deus, perdoe eles porque eles não sabem o que fazem. Man, when Stephen was seeing the glory, Quando Estevão estava vendo a glória de Deus, all that suffering looked like nothing. todo aquele sofrimento que ele estava passando era como se fosse nada. Suffering is like nothing if I keep my eyes in the glory. O sofrimento não vai ser nada se eu continuo com os olhos na glória. If I look to Jesus, Então, se eu olho para Jesus, I don't have to be afraid of suffering. eu não preciso ter medo de sofrimento, Because suffering is never bigger than the glory. porque o sofrimento nunca será maior do que a glória. So look to Jesus. Então, olhe para Jesus, So you can overcome this fear. para que você vença esse medo. And you can be very bold related to the future. E você pode ser muito ousado relacionado ao seu futuro. Do you remember that verse that says, the cry, the wet, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Quem consegue traduzir isso? Yeah, the cry can last one night, but joy will come in the morning. Does it sound right? The sorrow may last for the night. The sorrow, yeah, there we go. The sorrow may last for the night, but the joy comes in the morning. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hey, the suffering has a expiration date. Então, o sofrimento tem uma data de vencimento. Hey, suffering has an expiration date, O sofrimento tem uma data de vencimento, but joy doesn't. mas a alegria não. Look to Jesus, Olhe para Jesus so you don't have to be afraid of the suffering. e você não terá medo de sofrer. Fourth and last one, Quarto e último princípio: overcome the fear of death. vença o medo da morte. Overcome the fear of death. Vença o medo da morte. Philippians chapter 1, verse 2, it says, Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. I read a different verse. So, for me, living is Christ, but dying is gain. Amen? That was the declaration of Paul. Essa foi a declaração de Paulo. So, when we know God, when we walk closer to Him, Quando nós caminhamos próximos de Deus, there is one thing that's going to be very clear in your heart. vai ter algo que sempre estará claro no seu coração.
the sacrifice of Jesus was enough. O sacrifício de Jesus foi o suficiente. And because Jesus is alive, E porque Jesus está vivo, I don't have to be afraid of death. eu não preciso ter medo da morte. Because if I die, I know where I'm going. Porque se eu morrer, eu sei para onde eu estou indo. And I know it's good. E eu sei que é bom. I know I'm going to be face to face with the one I love the most. Eu sei que eu vou estar face a face com aquele que eu mais amo. So death is not a moment that I'm scared of. Então, a morte não deveria ser um momento que eu tenho medo. Because the day I die, it's going to be a good day. Porque o dia que eu morrer vai ser um dia bom. I'm going to see the Lord. Eu vou ver a Deus. So I don't have to be afraid. Então, eu não preciso ter medo. But Paul made something beautiful here. Mas Paulo deixou algo muito lindo aqui. He was like, if I die, awesome. I'm going to see God. Ele disse, se eu morrer, bom, eu vou ver Deus. It's gain. Isso é lucro. Because all the suffer going to be gone. Porque todo sofrimento vai acabar. All the cry going to be gone. All the bad things going to be gone. Tudo que é ruim vai acabar. And I'm going to be in a perfect place. E eu vou estar no lugar perfeito. But while I'm living, Mas enquanto eu estiver vivendo, I'm living for Christ. eu estou vivendo para Cristo. It's going to be about Him Vai ser sobre Ele and Him alone. e somente nele. There is a phrase that's very famous. Tem uma frase que é muito famosa. I don't remember who says that, Eu não lembro quem diz isso. but it says, every man dies, Mas isso diz, todo homem morre, but not everyone lives. mas nem todos vivem. Every man dies, but not everyone lives. Todo homem morre, mas nem todos vivem. You know, if there is one thing that we can know, everybody gonna die one day, Se tem uma coisa que nós sabemos é que todo mundo vai morrer um dia, but not everybody gonna live the life in the way they should. mas nem todos vão viver a vida da forma que eles deveriam. And real life is only found in Jesus. E a vida verdadeira é somente encontrada em Jesus. In Jesus you can truly live. Em Jesus você pode verdadeiramente viver. Because fear do not allow you to live. Porque o medo, ele não permite que você vive. It just allows you to survive. Apenas permite você sobreviver. For example, Por Let- exemplo, let's talk about vacation. vamos falar sobre viagens. Do you think vacation is something good? Você acha que viagem é algo bom? It's great, right? It's awesome. É maravilhoso. Having some time to rest. Ter um tempo para descansar. Are you truly able to enjoy vacation if you are afraid of something? Você consegue desfrutar da viagem se você tiver medo de algo? You're going to be thinking about that fear all the time. Você vai pensar naquele medo o tempo todo. At the end, you never enjoy everything that was available to you E no final você percebe que você não desfrutou de tudo que estava disponível para você. because fear was taking your heart, Porque o medo estava tirando o seu coração. was taking your mind away. Estava tirando a sua mente daquilo. When Jesus set us free, Então, quando Jesus nos libertou, He set us free to truly live, Ele nos libertou para viver verdadeiramente. to truly enjoy this life. De desfrutar dessa vida. So only through Jesus we can truly live. Então, apenas através de Jesus nós podemos viver verdadeiramente. But it's not about using Jesus to be happy. Mas não é sobre usar Jesus para ser feliz. It's about being happy because I decided to live for Jesus. É sobre ser feliz porque eu decidi estar com Jesus. It's like, man, I'm going to live for Him. Então, eu vou viver para Ele. It's about His opinion. É sobre a opinião dele. It's about His desires. E é sobre os desejos dele. It's about the mission He has given to me. É sobre a missão que Ele me deu. It's about the life He's giving to me. É sobre a vida que Ele está me dando. So I can truly enjoy life. E eu posso desfrutar da vida. I can truly be happy. Eu posso ser verdadeiramente feliz. So when you walk close to God, Então- you'll never be afraid of death. Então, quando você caminhar próximo de Deus, você nunca mais terá o medo da morte. And let's be honest. E vamos ser honestos. There was no way to follow Jesus if you're afraid of die. Não tem como você seguir Jesus se você tem medo da morte. When Jesus died on that cross,
Quando Jesus morreu naquela cruz. Do you know that dying on that cross was also a message that the Romans and the Jews they are sending to the people, right? Você sabia que morrer na cruz também era uma mensagem que os romanos e os judeus entregavam para as pessoas? Because when people look at the cross, Porque quando as pessoas olhavam para a cruz, the message that was being transmitted to the a Romans, mensagem que estava sendo transmitida através dos romanos it was like, if you believe in the thing that this man is saying, era: se você crê nas coisas que este homem está dizendo, if you decide to follow his teachings, se você decide seguir os seus ensinamentos, you're gonna end like him. você vai acabar como ele. We're gonna hang you up on that cross. Nós vamos colocar você na cruz. We're gonna kill you. Nós vamos te matar. So if you are afraid to die, Então, se você tem medo de morrer, you would never follow Jesus. você não ia conseguir Jesus. Because follow Jesus means they would try to kill you. Porque seguir Jesus significava: eles vão tentar te matar. So, as closer to God I become, Então, quanto mais próximo de Deus eu me torno, the fear of death is gone. o medo da morte se vai. Usually when I'm afraid of die is because I'm not sure where I'm going. Então, normalmente, quando eu tenho medo de morrer, é porque eu não tenho ainda certeza para onde eu vou. Or mainly, you're not sure what you're living for. Ou ainda maior, você não tem certeza para o que você está vivendo. When you're not sure of what you're living for, Quando você não tem certeza para o que você está vivendo, you become insecure about death. você se torna uma pessoa insegura sobre a morte. I don't know if you're understanding this point. E eu não sei se você está entendendo este ponto. If you're not sure of what you're living for, Se você não tem certeza do que para o que você está vivendo, you'll never be sure of what to die for. você nunca terá certeza do que você vai para o que você vai morrer. Here's the thing. Então, Let me try to clarify this. deixa eu tentar clarificar. Look to the disciples. Olhe para os discípulos. They decide to follow Jesus, right? Eles decidiram seguir Jesus, certo? Now Jesus died on the cross, he rose from the death, he went to heaven. Então Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Persecution is becoming more and more intense, E a perseguição se tornou ainda mais intensa. but they are not afraid of dying. Mas eles não tinham medo de morrer. Why? Por quê? Because they felt like, I'm living for what really matters. Porque eles sentiram: eu estou vivendo para o que realmente importa. So if I die, Então, se eu morrer, I live a great life. eu tive uma vida boa. Because I was living for something that really matters. Porque eu vivi para algo que realmente importava. But when you don't live for what really matters, Mas quando você vive para quando você não vive para o que realmente importa, you always feel like, oh, I haven't done enough. I still have something to do. você sempre tem o sentimento: nossa, eu não fiz o suficiente, tem algo para fazer. I cannot die yet. Eu não posso morrer ainda, Because I haven't fulfilled what I have to. porque eu não cumpri o que eu deveria. When you decide to truly live for something that's worth, Então, quando você decide viver para algo que é digno, that's Jesus, que é Jesus, death is not a fear anymore. a morte não se torna mais um medo. So the problem is not really when you're going to die. Então, o problema não é quando você vai morrer. The question is when you're going to truly start to live. A pergunta é quando você vai viver verdadeiramente. It's your decision. É a sua decisão. Paul was not afraid of the death because he knew what he was living for. Paulo não tinha medo de morrer porque ele sabia para o que ele estava vivendo. Do you know what you're living for? Você sabe para o que você está vivendo? Are you truly living for Jesus or are you still living for yourself? Você está verdadeiramente vivendo para Jesus ou para si próprio? It's going to determine if you're going to be afraid or not of death. Isso vai determinar se você terá medo ou não da morte. Decide to live for him. Decida viver para ele. And just to finish, I want to give you a conclusion on that. E para terminar, vou te dar uma conclusão. I believe that everybody here wants to be fearless, right? Eu acredito que todo mundo aqui quer ser corajoso. You want to overcome the fear of poverty, Você quer vencer o medo da pobreza, the fear of rejection, o medo da rejeição, the fear of suffering, o medo de sofrer the fear of death. e o medo da morte. How can you do that? Como você pode fazer isso? I'm going to give you just
two directions here. Vou te dar 2 direções. Decide to be filled by the Holy Spirit. Decida ser cheio do Espírito Santo. Be full of the Holy Spirit. Seja cheio do Espírito Santo. The reason those disciples were very courageous, very brave, very bold A razão daqueles discípulos serem muito ousados e corajosos was because they were filled by the Spirit. foi porque eles eram cheios do Espírito Santo. The Spirit of God was the one creating that braveness in them. O Espírito de Deus era aquele que criava aquela coragem e ousadia neles. Be filled by the Spirit. Então, seja cheio do Espírito Santo. And the second thing I tell you, E a segunda coisa, decide to love God more. decida amar mais a Deus. Because the Bible says, perfect love casts out all fear. Porque a Bíblia diz que o amor perfeito joga fora todo o medo. Perfect love casts out all fear. O amor perfeito lança para fora todo o medo. So when I'm still having a lot of fear, Então, quando eu estou tendo ainda muito medo, it means I'm not loving as I should. isso significa que eu não estou amando como eu deveria. I'm not loving God in the way I should. Eu não estou amando a Deus da forma que deveria. So how can I overcome the fear? Então, como eu posso vencer o medo? Loving God more. Amando mais a Deus. As more you feel loved by God, E quanto mais você se sente amado por Ele, more you love Him. mais você o ama. As more you love Him, E quanto mais você o ama, less fear you have. menos medo você terá. You become fearless. Você se torna corajoso. Sounds simple, right? Soa simples, né? So let's pray. Então vamos orar. So close your eyes, bow down your head. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Father, thank you Pai, muito obrigada for your word pela sua palavra and for your e presence. pela sua presença. Thank you for the way that your spirit are moving here. Obrigada pela forma que o seu Espírito está movendo aqui. And right now I want to ask you one thing. E agora eu quero te pedir uma coisa. Fill these people with your spirit. Enche essas pessoas com o teu Espírito. Fill us with more of you. Enche-nos com mais de ti. Let your spirit overflow in us. Deixe que o teu Espírito transborde em nós. We want more of you. Nós queremos mais de ti. Take away all the fear. Tire de nós todo o medo. We declare that we are not slaves to fear, Nós declaramos que não somos escravos do medo, but we are fearless. mas corajosos. We are courageous in your name. Nós somos corajosos em teu nome. Our courage is not a fruit of how good we are. E a nossa coragem não será um fruto do quão bom nós somos. It's not about ourselves. Não é sobre nós. It's about how much we know you. É sobre o quanto nós conhecemos a ti. So, please, Então, por favor, help each one here to love you more. ajude a cada um que está aqui em te amar mais. Truly love you. Amar verdadeiramente. Not really just thinking that loves you, but truly loving you. Não apenas pensar que te ama, mas verdadeiramente amar. With all our hearts, Com todo o coração, all our strength, com toda a força, all our minds, com toda a mente, all our souls, com toda a alma, with everything we have and everything we are. com tudo que temos e somos. We want to love you. Nós queremos te amar. Work in us, Father. Então trabalhe em nós, Pai. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Amen. May God bless your life and your week Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana and renew your strength e renove as suas forças. so you can overcome all fear. Para que você vença todos os medos. And as I said last week, E como eu disse semana passada, you can access our website. você pode acessar o nosso website, It's called deepen.tv. que é chamado deepen.tv. If you want to join a small group, you can register through the website. Se você quer entrar na célula, você pode registrar pelo site. If you want to make a donation, give your tithes and offerings, you can also use the website. Se você quiser dar dízimos ou ofertas, você também pode usar o site. And also to know about the events that are coming up, you're Então- going to find on the E website. também para saber dos eventos que está vindo, você também encontra no site. Amen. Amém? God bless your life and your week. Deus abençoe sua vida e sua semana. Se você foi abençoado por esse tempo
e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vida, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.